paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, você que me assiste desse lado, seja bem-vindo ao canal Vida Missionária. Hoje vamos abordar um tema muito interessante. Aqui, quem fala é o seu irmão em Cristo, Timóteo Cardoso. O tema que vamos abordar, eu creio que irá te ajudar. Mas antes, porém, eu peço, por favor, você que me assiste desse lado, para que possa se inscrever no canal. Você que não se inscreveu, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos, tá bom? Vamos fazer uma oração antes de entrarmos na palavra. Deus poderoso, onipotente Deus, eu te louvo, meu Deus, pela esta palavra, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa falar com este irmão que me assiste, este irmão que está acompanhando este vídeo, que está escutando, meu Deus, esta mensagem, que o Senhor possa de facto manifestar, trabalhar, de maneira que o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A palavra que eu quero partilhar com você está escrita no livro de Tiago. Eu quero falar de uma mensagem, né? E cuja esta mensagem eu vou tocar em alguns versículos, né? Em alguns versículos. Como por exemplo, no livro de Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 17. O que diz no versículo de número 17? Eu quero, porém, começar a meditar no versículo de número 14, para entendermos o que esta palavra está a querer dizer. Diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém dizer que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe dizer: ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá aí? Ou seja, virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Olha só. A fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Vamos aqui no livro de Efésios capítulo de número 2, versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha só. Quando nós meditamos nestes dois versículos, nesses dois livros, escritos por diferentes homens, mas ambos eram homens de Deus. Estou a falar de Tiago, estou a falar de Paulo. Estes beberam do mesmo Espírito, estes serviam ao mesmo Senhor, estes pregavam o mesmo Evangelho, estes se dedicavam ao mesmo Senhor. Eu estou falando de Paulo
grande homem de Deus. Eu estou falando de Tiago, um dos discípulos mais achegados de Jesus Cristo, a qual Jesus Cristo confiava, a qual Jesus Cristo, nos momentos que ele estava afastado da multidão, ele chamava Tiago, e ele chamava João, e ele chamava Pedro. Então, Tiago era um dos discípulos mais achegados de Jesus. Então, está a prova que Tiago era um homem que conhecia perfeitamente a Cristo, conhecia perfeitamente a palavra de Deus. Então, querido irmão, quando nós meditamos nesses dois livros, parece que há uma contradição, parece que há uma contradição, mas na verdade não há nenhuma contradição. A palavra de Deus não se contradiz. Tem gente que diz, há contradição, Paulo falou outra coisa, Tiago falou outra coisa. Não há contradição. A palavra de Deus não se contradiz. O nosso Deus não é Deus de confusão. É verdade, não é Deus de confusão. Então, a Bíblia diz aqui, no livro de Efésios, que a fé, isso quer dizer, ele disse que pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E ele vai dizendo que a salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação, o apóstolo Paulo disse que é pela graça, não vem pelas obras. Mas se nós entrarmos aqui no versículo 17 do capítulo 2 do livro de Tiago, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Olha só. Então o apóstolo Tiago está dizendo que, eu quero ver aqui no versículo 26, o apóstolo Tiago vai completando, diz assim: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. É morta. Então o apóstolo Tiago está dizendo que não adianta você dizer que tem fé e sem tiver as obras. Não adianta, porque se você diz que tem fé e não tiver as obras, nada aproveita. Você não vai ser salvo. Você não estará completo. Quem diz que tem fé, quem diz que, ou seja, aquele que tem fé e não tem as obras, esta pessoa não está completa. Esta pessoa está morta. É nulo a salvação desta pessoa. Mas no livro de Efésios, o apóstolo Paulo está dizendo que a fé não vem pelas obras. Não vem pelas obras. Nós somos salvos pela graça. Parece que há uma contradição. Mas não há nenhuma contradição. Não há nenhuma contradição. Querido irmão, ambos discípulos, eles trouxeram o Evangelho de Cristo para nós. O que eles escreveram é o Evangelho genuíno de Jesus.
A fé, querido irmão, que o apóstolo Paulo está dizendo, é a mesma fé que ele fala no livro de Gálatas, capítulo 2. O que diz no livro de Gálatas? O apóstolo Paulo vai dizendo assim no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo. Pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Olha só. Então o apóstolo Paulo diz que nós somos justificados pela fé, não pelas obras. Então essa fé que o apóstolo Paulo referiu em Gálatas, a fé que salva, a fé que transforma, a fé que salva, é verdade. Então a fé que o apóstolo Paulo referiu, esta fé produz boas obras. A fé que o apóstolo Paulo referiu, esta fé produz as boas obras na vida daquela pessoa que alcançou esta fé. Isto quer dizer, aquele cristão que vive na palavra, aquele cristão que vive na obediência, na doutrina do Senhor, aquela obediência que ele tem feito, a palavra de Deus que ele tem obedecido, materializado na vida dele, são as consequências da fé que ele adquiriu de Cristo. A fé genuína, a fé salvadora. Então, quando o apóstolo Paulo diz que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, não é aquela fé de dizer que eu creio em Jesus. Não é aquela fé de dizer que eu amo Jesus, eu creio em Jesus. Não! A fé que o apóstolo Paulo está dizendo é a fé salvadora. É a fé que resulta as boas obras na vida do cristão. Um cristão, na verdade, adquiriu esta fé. Aquela pessoa que adquiriu a fé, o resultado é a pessoa pratica as boas obras. A pessoa ama o próximo. A pessoa ajuda o próximo. Se aparta da prostituição. Se aparta da fornicação. Se aparta do pecado. Então, o resultado são as consequências da fé que ele alcançou em Cristo Jesus. O apóstolo Tiago, ele vai falando sobre esta fé que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Tiago não fala de uma fé diferente de Paulo. O apóstolo Tiago somente vai complementar o que o apóstolo Tiago vai complementar o que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Tiago vai dizendo: olha, o que aproveita você dizer que tem fé e não pratica as obras? Será que esta fé salva? Será que esta fé irá te salvar? Será que
você irá alcançar o reino do céu? O que adianta você dizer que tem fé e não tiver as obras? Olha só. Eu vou recapitular aqui mais uma vez, no versículo 17. Diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém dizer que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Porventura a fé pode salvá-lo? Então o apóstolo Tiago está dizendo que a verdadeira fé é aquela que vem acompanhado com as obras. A verdadeira fé é aquela que resulta as obras, as boas obras na vida de um ser humano. Você que diz que eu estou na fé, eu tenho fé, e não pratica as boas obras, não se aparta do pecado, não se aparta do pecado, da prostituição, da fornicação, assim vai. Você ainda não alcançou a verdadeira fé. Você precisa alcançar esta fé. Então, esta fé é semelhante à fé que Abraão alcançou. É esta fé que Abraão alcançou. No tempo de Abraão não existia lei. Mas Abraão, ele vivia na fé. Ele tinha alcançado a fé genuína, a fé salvadora. E veja só, como eu dizia, que Abraão não vivia na lei. Abraão o nosso Deus não tinha estabelecido a lei para Abraão. Mas como Abraão tinha alcançado a fé, como Abraão ele tinha alcançado a fé salvadora, a fé genuína, a fé de Deus, aquilo resultava nas boas obras. Abraão se apartava do mal. Abraão era temente a Deus. Não porque Deus obrigava Abraão a fazer aquilo, mas porque Abraão se sentia obrigado a obedecer a palavra. Abraão se sentia obrigado a obedecer a palavra por causa da fé que ele tinha alcançado. Então, é esta fé que o apóstolo Paulo refere aqui, que pela fé sois salvos. É esta fé que o apóstolo Paulo diz que somos justificados por ela. É esta fé que você, como cristão, deve alcançar. As obras nos salvam. Tem gente que não está na fé, não alcançaram esta fé. Eles colocam na mente que as obras é que salvam. Não, a obra não salva ninguém. Mas um verdadeiro salvo tem que praticar as obras. Não porque foi obrigado a fazer aquilo, mas porque a fé que ele alcançou, obriga a fazer aquilo. A fé que ela alcançou traz aquela vontade de a pessoa obedecer a palavra de Deus. Aquela pessoa que está na fé, aquela pessoa que alcançou a fé, obedece a palavra de Deus. Não porque foi obrigado, mas porque ele se sente obrigado a fazer aquilo. Porque ele, como cristão, se sente incomodado a fazer a vontade de Deus. Então, querido irmão,
é esta palavra de Deus, uma palavra que creio eu que irá manifestar, te ajudar e ajudar muitas famílias. Então, aí está. A fé que o apóstolo Paulo está dizendo é a mesma fé que o apóstolo Tiago quer que as pessoas materializem sobre as suas vidas. Não adianta, o apóstolo Tiago está dizendo, não adianta você dizer, eu tenho fé, e não pratica as obras. Isto não vale. O que diz aqui a palavra de Deus? Diz assim, a palavra de Deus no versículo de número 18. Versículo 18 do capítulo 2 do livro de Tiago, diz assim: mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o crê e estremecem. Olha só. O diabo crê e também estremece. Tu crês que há um Deus, fazes bem. Tem gente que crê, muita gente crê que há um Deus. Muita gente crê em Jesus. Mas isto não é a fé que pode te salvar. Você somente acredita que existe Deus. Esta é uma fé de acreditar somente numa coisa. Tem gente que diz, eu serei salvo porque eu creio em Jesus, eu creio que Ele existe, creio que Ele foi crucificado, essas coisas. Mas não crê, ou seja, não há o fruto do arrependimento, não há vontade de obedecer a palavra. Então isto não é fé. Porque o diabo também faz o mesmo. O diabo crê que existe Deus, até crê mais que nós, ele crê e estremece. Crê e estremece. Então, não é isso que um cristão, não é este comportamento que um cristão deve ter. Não é esta fé que um cristão deve ter. Tem gente que diz, o que nós devemos fazer é crer em Jesus e ponto final. Agora, acerca das obras, não precisamos praticar as obras, não. Nós devemos só crer em Jesus, aceitar a Jesus, acabou. Não. Se você não sente vontade, se você diz que é cristão, mas não sente vontade de obedecer a palavra de Deus, não sente vontade de obedecer a doutrina de Deus, ainda você não alcançou a fé. Ainda você não alcançou a graça. Aleluia, não alcançou a graça. Então, se você quer de verdade ser um cristão salvo, tem que abrir o seu coração e pedir a Deus sobre esta fé. Peça a Deus que te acrescente a fé, que te dê esta fé que salva. Tem muitos cristãos que se dizem cristãos entre aspas, mas não tem nada de renúncia, não tem nada de renúncia, não tem nada de amor, não obedece à palavra de Deus. Isto é uma vergonha. Então, o apóstolo Tiago está referindo aqui que um verdadeiro cristão que tem fé, esta fé tem que produzir as boas obras. Esta fé tem que fazer com que este indivíduo abrace a cruz.
esta fé tem que fazer com que esta pessoa renuncie ao mundo. Esta fé tem que fazer com que esta pessoa tenha uma vida de oração, tenha uma vida de jejum, tenha uma vida de meditação da palavra de Deus. Esta fé tem que fazer com que este indivíduo renuncie à idolatria, à fofoca, à macumbaria, o pecado, assim vai. Esta fé tem que produzir as boas obras. Se você, como cristão, obedece à palavra, ama o próximo, é o resultado da fé que você alcançou. É o resultado da fé que você alcançou. Então, as boas obras, a obra por si só não salva. Tem gente que deposita sua confiança nas obras, porque oferece, porque ajuda os pobres, e isto a pessoa alega que será salvo por isso. Não. Quem será salvo é aquela pessoa que alcançou a fé, que alcançou a graça. É aquela pessoa que pratica as boas obras, sendo estas boas obras resultado, consequências da sua fé, da graça que alcançou da parte de Jesus. Para você que não aceitou Jesus, para você que não abriu o seu coração para esta fé, abra o seu coração. Abra o seu coração. Crês que há um só Deus? Crês que existe a Trindade Divina? Crês que Jesus foi crucificado na cruz e ressuscitou no terceiro dia? Fazes bem, mas o diabo também crê e estremece. O que você tem que fazer é renunciar ao mundo. O que você tem que fazer é abrir o seu coração, aceitar a Jesus Cristo, abrir o seu coração para que esta fé tome conta de você, para que no último dia sejas recebido em Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Pai poderoso Deus, em nome de Jesus, oro por este irmão que está me assistindo. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar, colocar sobre ele, sobre ela, a fé genuína, Senhor. Esta fé, meu Deus, esta fé que, meu Deus, salva, esta fé que transforma, meu Deus poderoso, que o Senhor possa manifestar e garantir a vitória na vida espiritual deste irmão, desta irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meu querido irmão, que Deus abençoe a sua vida. A fé, querido irmão, sem obras é morta. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 12. Jesus Cristo disse que: eis que cedo venho, bem-aventurado é aquele que guarda as suas vestes no sangue, ou seja, que lava as suas vestes, né? E ele vai dizendo que o meu galardão está comigo para dar cada um segundo as suas obras. Então, estas obras é esta que você tem praticado através, ou seja, que você tem praticado através da fé que você alcançou em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Partilhe com seus amigos este vídeo, que este vídeo te torne mais e mais um homem, uma mulher mais próximo e mais próxima de Deus. Deus abençoe. Aqui se despede o seu irmão em Cristo, Timóteo Cardoso.
A paz do Senhor.